tem aqui então, começando os nossos estudos sobre os Estados Unidos da América, né? País muito importante aí no sistema internacional atual, integrante na divisão da América do ponto de vista geográfico do subcontinente América do Norte e do ponto de vista de uma divisão mais ideológica da América anglo-saxônica, né? Na América do Norte integra, além dos Estados Unidos, México e Canadá, e a América anglo-saxônica composta apenas por os Estados Unidos e Canadá. Terceiro maior território do mundo, extremamente diverso, planícies, montanhas de dobramentos modernos, montanhas de dobramentos antigos, variados climas, a gente vai ver isso adiante, variadas etnias e matrizes populacionais, possui, do ponto de vista federativo, 50 estados, né? São 50 estados que compõem os Estados Unidos, sendo 48 estados aqui na parte entre as continental, né? Conectados entre si, e um exclave, que é o estado do Alasca, e uma ilha no meio do Pacífico, que é o estado do Havaí. Então 48 aqui juntinhos, Alasca no extremo noroeste da América e Havaí no Pacífico. Capital, Washington, D.C. Tá aqui são os Estados Unidos, a gente conhece bastante, né? Ex-colônia inglesa, predominantemente, ou melhor, né? O que nós conhecemos por Estados Unidos foi uma expansão de 13 colônias situadas aqui no litoral atlântico, essas de colonização inglesa. Opa. Por quê? Se nós formos pegar historicamente mesmo, boa parte do sul dos Estados Unidos, especialmente Flórida, e essa parte aqui que vem Califórnia, Nebraska, Novo México, Texas, isso aqui tudo era colônia espanhola, fazia parte do vice-reino ligado à Espanha, que também fazia parte do México. E próximo aqui na bacia hidrográfica do Mississippi, Missouri, muita influência francesa. Mas o que nós conhecemos para os Estados Unidos é um desenvolvimento político, né, da expansão das 13 colônias de origem inglesa aqui da costa leste americana, que foi se expandindo, como a gente vai ver também adiante. Os Estados Unidos é interessante também nós estudarmos, pois é a primeira colônia da América a ficar independente, em 4 de julho de 1776. Depois virão Haiti e depois as demais colônias da América, né? Brasil, 1822, né? Argentina, Uruguai, México, etc. Mas o que é importante? A influência, por exemplo, espanhola ainda é percebida no nome de algumas cidades americanas, né? Por exemplo, Orlando, por exemplo, Los Angeles, né? Que se fosse lido em espanhol poderia ser Los Angeles, né? Tipo, Os Anjos, Las Vegas, São Francisco, Sacramento, San Diego, né? Então a gente observa bastante essa influência espanhola em certos estados, e especialmente na Louisiana, a influência francesa. Nova Orleans é o nome de uma cidade importante da Louisiana, que remete à família Orleans, da qual a família real brasileira era também descendente, né? Dom Pedro era Orleans e Bragança. E Louisiana tem a mesma origem de São Luís, no Maranhão, né? Esse lance de homenagear os reis Luís, né? A França tem vários reis Luís, pelo menos, sei lá, 16, 17 reis Luís. Então, isso são marcas importantes. Eu acho que no estado da Louisiana também, se eu não me engano, o francês também é língua oficial, além do inglês. Do ponto de vista geológico, os Estados Unidos faz parte do que nós chamamos de placa norte-americana, fazendo com que a parte centro-leste dos Estados Unidos seja bem estável tectonicamente, como o Brasil, por exemplo, e a parte centro-oeste dos Estados Unidos seja mais instável porque tem contato com essas 3 placas tectônicas diferentes. A placa Juan de Fuca, a placa Cocos, mas sobretudo a placa do Pacífico, que inclusive em relação à placa norte-americana descreve um movimento que nós chamamos de limite transformante de placas, né? Elas não são convergentes, elas não se chocam, nem são divergentes, elas não se afastam. Elas, entre si, descrevem esse movimento que nós chamamos de transformante, que elas vão raspando entre si. Por isso, a gente tem no oeste dos Estados Unidos uma cadeia de montanhas, na verdade que se estende desde o Alasca aqui e vai em direção à América Central, chamada Montanhas Rochosas.
né, um dobramento moderno típico de lugares onde há algum tipo de atividade tectônica. Nessa região aqui também há importantes terremotos e uma falha tectônica, uma falha geológica muito famosa chamada Falha de San Andreas, nome espanhol também, em Santo André, que tem até um filme esquisito lá com o The Rock. Então, essa parte oeste dos Estados Unidos é bastante ativa tectonicamente. Além disso, então, além da falha de San Andreas, que causa vários terremotos, inclusive a cidade de São Francisco tem uma particularidade na história dela, São Francisco na Califórnia, que parece Lisboa. Num dado momento em São Francisco, teve um evento que foi um terremoto, por causa desse encontro de placas. A esse terremoto, como a cidade toda ruiu, desencadeou-se um incêndio, e esse incêndio foi apagado porque o mesmo terremoto que desencadeou esse incêndio vai desencadear depois um tsunami que vai chegar e vai atingir a cidade de São Francisco. Lisboa, em Portugal, também passou por isso. Além então de terremotos, além das cordilheiras conhecidas como montanhas rochosas, que é um dobramento moderno, tem a questão, já mais em direção ao centro dos Estados Unidos, dos geysers de Yellowstone. Então aqui só para a gente ter uma noção. A falha de San Andreas, o seu funcionamento geológico, e aqui um geyser famoso de Yellowstone. Quem não sabe, geyser essas poças d'água que vira e mexe, sai um jato d'água fervente do interior da Terra para a atmosfera. Tem até um episódio do Pica-Pau famoso por isso. Óbvio que no episódio do Pica-Pau eles podem ficar andando sobre o geyser. Aqui não, você seria cozido. Mas por que existe esse geyser? Nessa região, onde há, pouco depois das montanhas rochosas, aqui mais ou menos nos Estados Unidos, a crosta terrestre é mais fina. Então fica um contato de água com um manto muito quente. E aí essa água vai acumulando temperatura e pressão e explode em forma de geysers. É um espetáculo muito interessante da natureza. Outro aspecto geológico e geomorfológico bastante impressionante dos Estados Unidos e que os Estados Unidos sabe capitalizar muito bem é essa formação sedimentar aqui também próximo às montanhas rochosas, chamado Grand Canyon. Esse conjunto de rochas sedimentares, que a gente reconhece como rocha sedimentar aqui por essas linhas, que mostram os depósitos. E o que é o Grand Canyon? O Rio Colorado aqui no fundo, antigamente isso aqui era tudo plano, e o rio foi escavando essas rochas sedimentares. Em geral, rochas sedimentares são mais moles, entre aspas, mais suscetíveis à erosão. E o Rio Colorado tem escavado nos últimos milênios as rochas da região, criando o Grand Canyon. Os Estados Unidos ainda tem duas cadeias de montanhas importantes, como já citamos no oeste, as Montanhas Rochosas, que é um dobramento moderno, fruto de eventos geológicos modernos. Então, de certo modo, as Montanhas Rochosas ainda estão crescendo. E no leste, bem mais baixo, bem mais estreito, por ser bem mais antigo, os Montes Apalaches. Então aqui é um dobramento moderno, aqui é uma região de escudo cristalino dos Estados Unidos. Como em geral vários escudos cristalinos, em geologia antiga, várias formações de recursos minerais interessantes. E no meio dessas duas cadeias de montanha, uma planície conhecida como Planície Central, de origem fluvial, especialmente por causa de dois rios muito importantes que correm por essa planície, o Mississippi e o Missouri. O Missouri deságua no Mississippi, e o Mississippi vem até aqui desaguando num delta, e essa região sul dos Estados Unidos, inclusive, é a origem de um ritmo musical chamado blues, tanto que o pessoal até fala, é o blues do delta. Delta da onde? Delta do rio Mississippi. Além disso, nós temos no norte uma espécie de planalto, aqui entre partes de Nova York e onde estão os Grandes Lagos, e num desnível desse planalto, as famosas cataratas do Niágara, que também ficaram célebres, ficaram famosas, um episódio do Pica-Pau que eu recomendo bastante.
A seguir, nós falaremos de clima.